Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Neste momento é um motivo de muita honra e de muita alegria estar aqui juntamente com todos vocês. Neste momento meu coração está feliz, porque por mais uma vez eu vou estar tendo a honra de ministrar uma mensagem de Deus ao teu coração. Porém, antes de vocês ouvirem a mensagem do Senhor, eu gostaria de humildemente aqui pedir alguns favores especiais para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço a todos é para que se inscrevam nesse canal, caso algum de vocês forem novos por aqui. E também não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, até porque, como sempre tenho falado, o like é bastante importante para o crescimento deste canal aqui nessa plataforma. Também não se esqueçam de compartilhar esta mensagem com aquelas pessoas que vocês gostam, que vocês amam. Agora, sem demora, vamos oficialmente para a leitura da ministração da Palavra do Senhor. O texto bíblico pelo qual eu quero ter o prazer de estar lendo com vocês nesse momento se encontra aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, e versículo de número 38 somente. O versículo, por sua vez, diz exatamente assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Somente até aqui. Para que vocês possam entender e compreender melhor aquilo que o Senhor está a trazer ao coração de todos, eu gostaria de lhes contar uma história. História essa que não é fictícia, história essa que é verdadeira, até porque ela realmente se encontra na Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler o primeiro livro dela, ou seja, o Gênesis, logo nós vamos ver que um dia Deus estava lá no céu e teve uma ideia espetacular. Sabemos que Deus havia criado a terra, sabemos que Deus também havia criado os animais que habitavam a terra. Porém, um dia, o Deus ao qual nós servimos teve uma ideia muito especial. Ou seja, ele desceu na terra e moldou o barro. E ao moldar o barro, ele deu vida ao barro. E ao dar vida ao barro, oficialmente, acabou nascendo a sua nova e mais perfeita criação. Eu estou automaticamente me referindo ao homem por nome de Adão. E aí você conhece a história. Adão foi o primeiro homem. Adão conversava com Deus. Adão dialogava com Deus. Adão era amigo de Deus. Se você pegar a história, você vai ver que Deus deu de tudo para Adão. Deus colocou Adão no lindo jardim, Deus deu alimento para Adão, Deus deu tudo o que Adão precisava. Porém, ainda faltava algo, porque a história diz que um dia, o próprio Deus em pessoa pegou Adão e fez com que ele caísse num profundo sono. E através desse sono, Deus fez um milagre, ou seja, Deus tirou a costela de Adão. E ao fazer isso, Deus criou uma outra criatura, bastante especial. E é claro que nesse momento eu estou automaticamente também me referindo a Eva. E a partir daí, meu querido, Adão já não estava mais sozinho. Adão tinha uma companheira. Porém, se nós pegarmos e analisarmos a continuação da história, nós vamos ver que, mesmo em meio àquele local bonito, ele mesmo assim colocou uma restrição para Adão e para Eva. E essa restrição foi o seguinte: eles poderiam desfrutar de tudo aquilo que havia no Jardim do Éden. Porém, havia um fruto, havia uma árvore, ao qual eles de maneira nenhuma poderiam chegar perto. E o fruto desta árvore, por sua vez, não era qualquer fruto, porque de acordo com a Bíblia, era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ao analisar cautelosamente este ponto da história, nós vamos ver claramente em que Deus no seu coração colocou sobre Adão e Eva uma expectativa. Expectativa essa que, infelizmente, vocês vão ver que não foi cumprida. Até porque a própria Bíblia, ela menciona o seguinte, que eles não obedeceram a Deus. Ou seja, tanto Adão quanto Eva foram desobedientes e eles comeram daquele fruto. E ao comerem daquele fruto, eles abriram brecha, deram permissão para que o pecado pudesse entrar na história da humanidade. E a partir daí, nós logo vamos notar o seguinte, que tanto Adão quanto a Eva, por conta de sua desobediência, foram expulsos do paraíso. E ao serem expulsos do paraíso, agora eles terão que viver por conta própria. E aí, mais pra frente, ao longo da história, vocês vão ver que esses dois tiveram filhos. E os seus filhos são bastante conhecidos. Eu estou automaticamente me referindo a Caim e Abel. Porém, nós sabemos o quão triste foi essa parte da história. Até porque Caim matou Abel. E aí, meus queridos, o tempo foi passando, o homem foi se multiplicando por sobre toda a terra. E à medida em que o homem foi se multiplicando, o que aconteceu? O homem, ele pecava, o homem errava. E aí acabou se desenhando um cenário muito triste. O homem, o ser humano que outra hora andava com Deus, estava junto com Deus,
Agora, por conta de seus erros e de seus pecados, estava afastado da presença de Deus, afastado da presença do Senhor. E o pecado da humanidade estava tão grande que a própria Bíblia diz que um dia Deus arrependeu-se de haver feito o homem. E neste ponto da história, o próprio Deus teve que tomar uma medida drástica. E que medida seria essa? Deus estava determinado a destruir e acabar com todos os homens, com toda a semente humana da face da terra. Porém, diante desta mesma corrompida geração, Deus acabou achando alguém ao qual alegrava o teu coração. E é claro que neste momento eu estou me referindo a Noé, um dos personagens mais conhecidos da história da Bíblia Sagrada. E quando nós pegamos e analisamos a história de Noé, nós claramente vamos observar que Deus deu uma ordem específica para Noé. Deus pediu para que Noé construísse um barco, construísse uma arca. E aí você percebe que Deus, ele é detalhista, pois ele acabou dando os detalhes da altura, do diâmetro e do comprimento da arca. E além de Deus ter mandado Noé construir esta gigantesca embarcação, uma outra ordem que foi dada a Noé foi para que ele colocasse dentro da arca todos os tipos de pares de animais. E é claro que ele não entraria sozinho, pois juntamente com ele entraria a sua esposa, os seus filhos e as esposas de seus filhos. E aí, meus queridos, a própria história bíblica conta o seguinte, que Noé ele fez tudo conforme Deus mandou e ordenou. Até que chegou um dia, chegou um momento em que um dilúvio, uma chuva muito forte, começou a cair por sobre toda a terra. E aí então, a porta da arca é fechada, e todos os seres da terra foram exterminados de uma vez, com exceção de Noé, os animais e toda a tua família. Ao analisar a história de Noé, eu pude chegar a algumas conclusões. E a primeira conclusão que eu logo consegui chegar é que dentro de todo esse tempo ao qual Noé estava construindo a arca, eu não tenho dúvida nenhuma que ele tentou alertar toda a vizinhança que haveria de vir um grande dilúvio, uma grande chuva sobre a terra. E esta chuva não seria qualquer chuva, pois esta mesma chuva, por sinal, seria o juízo de Deus vindo por sobre toda a terra. E aí, meus queridos, o que é que isso tem a ver com o nosso tempo? O que é que isso tem a ver com a igreja atual? A resposta para esse tipo de pergunta é muito simples e fácil de se responder. Quando nós observamos a nossa geração, nós, sem dúvida nenhuma, podemos chegar à conclusão de que nós estamos atravessando o fim dos tempos. E nós sabemos muito bem que Jesus está voltando. E mediante toda essa situação, mediante a esta última geração que está vivendo antes do soar da trombeta, qual é o dever da igreja? E o que a igreja deve fazer? Neste ponto crítico da história, a igreja tem um dever muito essencial e importante. Pois a mesma importância que Noé teve naquele tempo, a igreja também tem nos tempos atuais. E o dever da igreja é anunciar a volta de Jesus. O dever da igreja nos tempos atuais, sem sombra de dúvidas, é de espalhar o evangelho. Ou seja, é de tocar a trombeta nos tempos finais. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo muito sério. O tempo em que nós estamos vivendo não é um tempo para se brincar, pois o que nós como igreja estamos vivenciando é algo histórico. E nós, como igreja, temos uma grande missão. Portanto, neste momento, oficialmente debaixo da graça, do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer algo a você, que neste momento está ouvindo esta mensagem através dos meios modernos de comunicação. Neste momento, o Senhor Jesus, ele conta comigo e com você, para sermos a diferença nessa geração, para sermos a luz do mundo e o sal da terra, porque Jesus está voltando. Já não é mais o momento de ficar perdendo tempo. Almas estão chorando, almas estão sofrendo, e ainda existem muitas pessoas que não foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Portanto, nesse tempo, o Senhor Jesus, ele está contando comigo e com você, porque nós, assim como Noé, também temos o dever de alertar a terra que nós estamos passando, atravessando por um momento crítico. E nesse momento crítico, nós como igreja não podemos falhar. Nesse momento crítico, nós como igreja temos que levar o evangelho a sério. Nós como igreja temos que lutar contra Satanás. Nós como igreja temos que fazer a nossa parte. Portanto, meu querido, você que está aí do outro lado da telinha ouvindo esta mensagem, faça a tua parte. Seja a diferença, seja a igreja no seu trabalho, seja a diferença, seja a igreja aonde quer que você coloque a planta dos pés. Não desperdice a oportunidade de ministrar o evangelho para aqueles que estão sofrendo. Não desperdice a oportunidade de falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não foram alcançados.
Talvez nesse momento você está ouvindo esta mensagem e de fato você é um cristão que conhece muitas pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Se esse é o teu caso, meu querido, eu digo para você neste momento através dessa mensagem, não perca tempo, até porque o tempo que nos resta é muito pouco. E aí eu acredito que muitos nesse momento devem estar fazendo o seguinte questionamento, que não sabem falar, que não sabem se expressar direito, que leem a Bíblia e que não entendem o que nela está escrito. Meu querido, deixe-me falar algo aqui para você. Um dia eu também estava nessa posição. Um dia, em minhas orações, eu orava, eu clamava a Deus e eu dizia exatamente assim: meu Senhor, eu leio a Bíblia, eu leio os versículos, mas eu não entendo o que está escrito. Porém, meu querido, de uma coisa eu sei: as minhas orações chegaram até o trono, chegaram até o céu, chegaram diante de Deus. E uma coisa eu posso dizer a você: se você verdadeiramente sente que foi chamado por Deus para a obra, o mesmo Deus que te chamou, também é o mesmo Deus que está responsável por te capacitar, assim como Ele também me capacitou. Hoje você está aí, do outro lado da telinha, escutando, ouvindo esta mensagem. Porém, saiba que o mesmo Deus que capacitou a minha vida, que mudou a minha história, também irá capacitar você, irá mudar a sua história, e irá usar a tua vida de um jeito que você jamais sonhou e imaginou. Mas para que isso possa acontecer, para que isso ocorra, você como cristão deve fazer a tua parte. Se você foi chamado para pregar, então invista nesta área. Se você foi chamado para louvar, então invista nesta área. Faça a tua parte, faça aquilo que é possível. Porque aquilo que é impossível aos teus olhos fazer, para o nosso Deus não é. Ainda que te chamam de louco, ainda que zombem de você, como claramente zombaram de Noé, não deixe de falar do amor de Deus. Não deixe de dizer às pessoas que Jesus está voltando. Não deixe de evangelizar as pessoas. Não deixe de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer ocasião. E você não nasceu por um acaso, não. Se você está aqui, é porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto especial e específico para você. Portanto, lembrem-se, o Senhor Jesus está voltando. E Ele conta comigo e com você, para fazermos a vontade dEle, para espalharmos o Evangelho enquanto há tempo. Até porque, enquanto houver vida, também haverá esperança. Ok? Amém? E eu creio que através dos meios modernos de comunicação, através desta mensagem, Deus tocou no coração de muitos. Eu gostaria de aqui estar fazendo uma breve e pequena oração pela tua vida. Ok? Amém? Aonde você estiver, abaixa a tua cabeça, abaixa o teu semblante, que eu vou orar por você, ok? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu estou aqui diante dos meios modernos de comunicação e também diante da Tua presença. Eu não sei ao certo quantas pessoas ouviram esta mensagem, eu não sei ao certo quantas pessoas estão me ouvindo agora, mas uma coisa é real, uma coisa é verdadeira: a Tua palavra não volta vazia. E então eu acredito e creio que pessoas nesse momento foram impactadas pelo poder da palavra, foram impactadas pelo poder da verdade. E a própria Bíblia nos ensina o seguinte: que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Pai, eu te peço um favor muito especial. Toque agora em cada pessoa que neste momento ouviu esta mensagem, independente se ela estiver no Brasil ou até mesmo fora do Brasil. E assim como nesses últimos tempos o Senhor tem me capacitado, que assim também o Senhor possa capacitar todas as pessoas que acabaram de ouvir esta mensagem. E aqui eu quero repreender todo o mal, quero repreender tudo aquilo que não provém de ti. Mas que na vida de todos aqueles que ouviram esta mensagem venha prevalecer apenas a tua vontade e nada mais que a tua vontade. Assim eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora sim, eu me despeço de todos vocês. Porém, contudo, antes de oficialmente me despedir de cada um de vocês, eu gostaria de aqui fazer um trato especial e específico com todos. Vamos fazer assim: eu oro por vocês e vocês oram por mim, combinado? Sendo assim, meus queridos, fiquem agora com Deus e com o meu abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!